O Expresso e a SIC Notícias, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, lançam o projeto 5 décadas de democracia. Olhar para o passado para pensar o futuro. Todos os meses, com um tema diferente em análise e debate. Como resolver a crise da habitação e preparar o país para o envelhecimento. Quais os desafios na saúde, na educação, na política e na economia? Que estratégias para as alterações climáticas, as migrações e o combate à pobreza? Para saber as respostas a estas e outras questões, acompanhe os debates na SIC Notícias e saiba mais sobre o projeto no Expresso. Boa noite, bem-vindo a mais um debate sobre as 5 décadas da democracia. Ao longo do ano, a SIC Notícias, o Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos refletem sobre o que mudou nos últimos 50 anos e que lições devemos retirar para melhorar o futuro. Esta noite perguntamos aos nossos convidados como devemos preparar Portugal para as alterações climáticas. Estão hoje connosco Pedro Matos Soares, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Helena Freitas, professora da Universidade de Coimbra, Celso Pinto, coordenador do Núcleo de Monitorização Costeira e Risco da Agência Portuguesa do Ambiente, e Maria José Roxo, professora e investigadora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Muito boa noite, muito obrigada aos 4 por estarem connosco. Já partimos para a análise, mas vamos agora fazer um enquadramento, porque nos últimos anos Portugal tem sido cada vez mais afetado por fenómenos extremos, como a seca e também os incêndios, e pergunta-se se estará ou não o país preparado para um agravamento destas situações e para o aumento da frequência com que acontecem. Menos chuva, temperaturas mais elevadas e um risco de incêndio acrescido a cada ano. Uma equação que tem um denominador comum: as alterações climáticas que acontecem em todo o mundo e se fazem sentir cada vez mais em Portugal. Portugal, hoje em dia, não é daqui a 50 anos, mostra em alguns dos setores alguma impreparação para o que é o nosso clima presente, que está claramente em mudança. O que nós observamos do ponto de vista das projeções climáticas e dos impactos diretos setoriais é de facto um desafio muitíssimo maior. Na opinião dos especialistas, é necessário repensar uma economia sustentada no turismo de massas e numa agricultura cada vez mais intensiva. Mas não só. É importante olhar para o país como um todo e compreender as desigualdades entre litoral e interior. Quando nós temos muitas assimetrias territoriais e desenvolvimento, temos muita dificuldade em ter uma concertação social para fazer face aos desafios. Então nós temos que perceber que temos que ter um desenvolvimento que não seja um desenvolvimento unissetorial ou regional, mas que tenha que ter uma visão integrada. Os desafios são transversais à sociedade e ao território e implicam olharmos para os períodos de seca, os incêndios, a erosão costeira e os aumentos da temperatura como desafios cada vez mais presentes. Por cada grau de aquecimento global, o país aquece a um ritmo de 1,2 graus Celsius. E se houver um forte combate às alterações climáticas, no melhor dos cenários, Portugal enfrentará um aumento médio da temperatura de 1 a 2 graus até 2070. Mas, se nada for feito, até ao final do século, o aumento pode superar os 6 graus Celsius. Um cenário que não só agrava o risco de incêndio, mas também trará desafios em relação ao recurso água. Nós temos que ter a capacidade de valorizar o recurso, ou seja, o valor da água tem que ser qualquer coisa que nós trazemos à sociedade e que temos que expor com muita transparência, que quando fazemos uma opção de um regadio intensivo, qual é que é o consumo de água desse regadio intensivo e qual é que é o custo da água para esse regadio. E só assim é que as pessoas vão perceber, não é? Nós não podemos esperar, não é, que a água seja ao mesmo preço para um consumidor gigantesco para uma pessoa com carências. Não podemos esperar isso. De facto, até o ano 2000, Portugal enfrentava 1 a 2 secas severas a cada 10 anos. Mas a previsão é que, entretanto, este cenário possa agravar-se e a frequência passe para 6 a 7 a cada década. Se nós não tivermos uma concertação global para a redução das emissões de gases de estufa, o que se passa é que vamos ter um cenário de emissões crescentes que, de facto, têm associado grandes impactos, nomeadamente na frequência dos extremos climáticos. O desafio é global, mas as decisões nacionais podem facilitar e muito a forma como aproveitamos recursos e gerimos um futuro cada vez mais incerto e, acima de tudo, de extremos.
Partimos então para a análise com os nossos convidados. Pedro Matos Soares, vou começar por si. O diagnóstico já se sabe, é mau, é muito mau, a situação é alarmante. Há atores internacionais, nomeadamente o secretário-geral da ONU, que têm alertado de forma contínua para a dimensão do problema. Recentemente até disse algo do género, que o colapso climático começou, que foi algo que causou até algum tipo de alarme. Mas centrando o nosso discurso em Portugal, porque é isso que neste momento verdadeiramente importa, porque é que Portugal continental, e a expressão é do Pedro, é considerado um hotspot para as alterações climáticas? Bom, boa noite. Tenho muito gosto em estar aqui convosco hoje, esta noite. E esta questão de um hotspot de alterações climáticas tem que ver com um binómio de alteração que já sentimos hoje em dia e que se projeta a ser exacerbado muito a breve prazo e com grande preponderância no final do século, que tem a ver com um aquecimento das nossas temperaturas máximas, mínimas e, obviamente, médias muitíssimo forte, ou seja, é maior do que a média global. E, por outro lado, termos projetadas, e já estarmos a sentir, grandes recessões de precipitação. Quer dizer que esta conjunção de fatores faz da bacia do Mediterrâneo, e as suas consequências, obviamente, fazem da bacia do Mediterrâneo um hotspot das alterações climáticas, e Portugal, por inerência e por similitude destas mesmas transformações que já estamos a viver no nosso clima e que se projetam ser muito exacerbadas, e é por isso que se chama um hotspot das alterações climáticas. Mas estamos num local de grandes vulnerabilidades, é isso? Nós estamos numa zona de transição climática, não é? Nós estamos na região subtropical, quer dizer que, digamos, que estamos na transição entre a região tropical e as latitudes médias, latitudes elevadas. E como todas as zonas de transição, ficam muito vulneráveis a pequenas transformações, a pequenas oscilações no sistema climático. Nós já não temos, digamos, uma precipitação muito abundante, mas sabemos que no norte de Portugal temos bastante precipitação. E, apesar de sermos um país pequeno, no sul temos muito pouca precipitação. E esta heterogeneidade, esta assimetria, dá-nos esta ideia de transição. Ou seja, Portugal, de facto, e assim de uma forma simplista, o Rio Tejo dá-nos esta transição entre um sistema, um clima, digamos, úmido e um clima semiárido do sul de Portugal. Quer dizer que este facto de estarmos numa transição, qualquer alteração, e a alteração, digamos, que está na causa destes déficits de precipitação acentuados e projetados, tem a ver com uma migração, digamos, das tempestades mais para norte. Ora, elas migrando mais para norte deixam de nos afetar com tanta frequência e deixamos de ter menos precipitação. E o facto de estarmos nesta transição faz que tenhamos esta transformação mais acelerada do que outras regiões do mundo. E esta é tudo verdade para a bacia do Mediterrâneo. E com todas as suas consequências a nível das grandes vulnerabilidades do Mediterrâneo, humanas e nos ecossistemas. Não resisto por já isto. vamos aprofundar essa questão. Helena Freitas, quer acrescentar alguma coisa? Estamos a falar de um hotspot, portanto, que nós em biologia gostamos até de o classificar como um santuário, digamos assim, porque para nós é um santuário da biodiversidade. Nós, esta condição de transição, que é uma condição histórica, é uma condição que não é recente, portanto a nossa história é esta, e isso fez com que historicamente tenhamos também tido e temos, e nós também percebemos que a nossa paisagem varia muito, nós circulamos e percebemos uma transição também da paisagem, portanto isso significa, e isso também tem sido uma condição favorável à ocorrência de uma enorme biodiversidade, portanto também caracteriza o Mediterrâneo. Portanto, esta condição tem sido uma condição favorável à expressão da vida, não é? Da diversidade da vida, de muitas formas, e nós temos sabido aproveitar isso na nossa gastronomia, no nosso bem-estar, nas escolhas que fizemos para a vida, não é? E, portanto, isso tem sido altamente favorável e é, aliás, uma bandeira que nós temos utilizado nas nossas economias mediterrânicas, não é? Portanto, vamos à praia, temos uma enorme diversidade de... E, portanto, isto portanto, e esta mesma condição, e agora, esta alteração da nossa condição climática vai também transformar
portanto, aquilo que é a nossa condição de vida, a nossa condição dos nossos ecossistemas. E, portanto, este é, digamos, é por isso que é importante também olhar para esta questão climática numa perspectiva, para sairmos um pouco desta tendência que estamos a ter para pensar a descarbonização, o 1.2, 1.5. Portanto, de facto, é verdade que estamos perante cenários que são cenários de transformação à escala planetária. Estes cenários colocam-nos perante a necessidade de termos que adaptar a nossa forma de vida, não é? Portanto, e rapidamente e preferencialmente, se nós queremos continuar a ter uma vida saudável, se continuarmos a ter riqueza, se continuarmos a querer que as pessoas vivam bem, nós temos que preparar, de facto, os nossos territórios para estes novos cenários que eu Ou seja, na opinião de Helena Freitas, quando diz que temos que adaptar-nos a esta nova forma de vida, é porque ainda não o fizemos. Mas não estou a abdicar, digamos, nós temos que continuar a trabalhar no sentido de acabar e reduzir e de preferencialmente, de facto, eliminar as causas que sabemos que são as causas que estão a promover, a acentuar, a acelerar, de facto, um conjunto de cenários que, em última análise, podem ser absolutamente dramáticos. Nós não queremos isso. Queremos, evidentemente, evitar essa progressão, digamos, dos piores cenários. Mas, simultaneamente, até porque sabemos, exatamente porque os cientistas do clima já nos disseram de forma muito clara quais são os cenários, nós sabemos que temos realmente que nos adaptar, que temos que nos preparar e, portanto, isso é um desafio enorme à nossa capacidade de planear, a nossa capacidade de investir de forma preventiva, a nossa capacidade de preparar as comunidades e os territórios, de facto, porque nós queremos continuar a viver bem e, portanto, isso significa, de facto, um esforço muito grande. Isso, enfim, teríamos que falar um pouco dos ecossistemas, mas também não quero aqui monopolizar, evidentemente, a conversa, mas era só uma primeira nota. Já teremos a oportunidade, nomeadamente, de explorar a questão da floresta, porque é uma questão é absolutamente essencial e eu também gostaria não quero deixar mas de abordar. Mas agora vamos para outras paragens, vamos falar sobretudo do mar, com o Celso Pinto. De que forma, Celso, é que as alterações climáticas se têm feito sentir na nossa costa? Bem, as alterações climáticas, o que nós sabemos hoje, apesar de tudo, nós temos que diferenciar as consequências e os impactos. As principais consequências das alterações climáticas são a subida do nível médio do mar, a modificação do regime de agitação marítima, a sobreelevação meteorológica e a precipitação. E, de facto, aí os impactos serão, essencialmente, previsivelmente, um aumento dos fenómenos de erosão costeira e de inundação, galgamento oceânico. Nós sabemos hoje, apesar de tudo, que a erosão em Portugal, só 10 a 15% da erosão é que pode ser explicada atualmente pela subida do nível médio do mar. Aplicando uma formulação empírica muito utilizada, bastante controversa na comunidade científica, mas que é a melhor abordagem que temos e que nos diz só 10 a 15% é que essa erosão pode ser imputada à subida do nível médio do mar. No entanto, sabemos agora também, e através do relatório do Roteiro Nacional de Adaptação, um trabalho que foi promovido pela AP, que está a ser desenvolvido pela Faculdade de Ciências e coordenado pelo Pedro Soares, diz-nos que, de facto, a partir de cerca de metade do século, a subida do nível médio do mar será, no fundo, um dos principais motores, driver, do ponto de vista da erosão costeira. O que nós sabemos é que, e pegando também um pouco nas palavras da Helena, é que temos que encontrar outras causas para este problema do ponto de vista da erosão. E, de facto, as causas são essencialmente o esgotamento das fontes sedimentares que afluem ao litoral e depois tem que explicar isto por outro tipo de linguagem para que possamos entender tudo aquilo que nos está a dizer. Portanto, a ausência de sedimentos na linha de costa, a presença de obras de engenharia costeira, que têm, obviamente, benefícios, mas também trazem problemas negativos, e, no passado, agora felizmente já não acontece, a extração de areias. E, efetivamente, o que sabemos é que o litoral português está em erosão. E, como disse, a subida do nível médio do mar contribui com uma pequena parte dessa erosão, mas grande parte da erosão costeira que nós temos deve-se ao chamado déficit sedimentar, ou seja, a falta de sedimentos. São sedimentos que não chegam à nossa linha de costa, são sedimentos que eram transportados pelos rios e que, efetivamente, hoje em dia chegam em muito menor quantidade. O litoral, obviamente, precisa de sedimentos para manter o que nós chamamos de um certo equilíbrio dinâmico e, na ausência destes sedimentos, o litoral acaba por recuar. Nós podemos, a nível mundial, nós temos 24% da linha de costa mundial arenosa está em erosão. Em Portugal, quando chegamos à linha de costa arenosa, que são cerca de 415, 420 km, esse valor sobe para qualquer coisa próximo dos 45%. E sabemos perfeitamente que essa erosão, grande parte deve-se efetivamente a essa ausência de sedimentos. Temos é que arranjar maneira, e podemos falar disso mais à frente, de
no fundo, mitigar esta erosão costeira através de uma série de medidas de adaptação através de diferentes metodologias. Mas é um processo simples? É um processo complexo, é um processo dispendioso, mas o que nós sabemos, e pegando também nas melhores estratégias que existem a nível mundial e seguindo as recomendações do 6º relatório do IPCC, do painel intergovernamental para as alterações climáticas, nós no passado atuávamos muito ao nível das consequências da erosão. Construímos muitas chamadas obras pesadas, os paredões, os esporões, as obras aderentes, que foram eficientes em proteger determinados núcleos urbanos, mas atuavam ao nível das consequências, não atuavam ao nível das causas. Sendo a causa o déficit sedimentar, o que nós temos de fazer efetivamente é atuar repondo essa areia no sistema costeiro, nas praias. E isso faz-se através das chamadas alimentações artificiais, colocando areia nas praias, nas dunas ou mesmo dentro do mar. Cuidando para, no dos fundo, rios. tentarmos repor esse déficit, porque os sedimentos passaram a ficar retidos, muitos nas barragens, houve uma diminuição também devido às barragens das velocidades de escoamento que impedem, de facto, o transporte desses sedimentos, havia as extrações das areias, portanto, tudo isso somado fez com que esses sedimentos seja cada vez mais difícil esses sedimentos chegarem às fozes dos rios. E daí a situação de déficit sedimentar. Temos que cuidar que dos falávamos. rios, temos que regenerar os rios. Isso mesmo. Maria José Roxo, vou-lhe perguntar concretamente sobre os solos e nunca como neste último ano, pelo menos recentemente se falou tanto de solos, a propósito até da seca severa que se sente em parte do país. Por isso a minha pergunta é muito direta, de que forma é que os nossos solos têm sofrido com o impacto das alterações climáticas? Bem, primeiro de tudo, muito boa noite. É verdade que a questão solo é uma questão prioritária. Há muito tempo que se vem falando da questão dos solos e até podemos já fazer uma relação da questão dos solos e da sua degradação com a quantidade de material que as grandes chuvadas colocam nos rios e nas barragens. Portanto, não é que não haja esse material, esses sedimentos, eles estão acumulados nas barragens, o que faz com que muitas vezes se pense que temos muita água e temos pouca água nessas mesmas barragens. Estes solos têm sofrido pressões muito grandes e ao longo do tempo houve diferentes fases, quer com as campanhas do cereal, quer com as novas culturas que estão a ser praticadas, são tudo formas de degradar o solo, destruí-lo, e, ao destruir um solo, tem várias consequências. Se eu destruir um solo, eu não tenho capacidade de retenção de água nesse solo, o que vai, de certa forma, prejudicar o desenvolvimento das culturas. Por outro lado, se eu não tiver solo, eu não tenho produtividade. Portanto, aquilo que acontece é que nós temos no país áreas muitíssimo degradadas, que são áreas que estão com um elevado índice de desertificação, que é um dos fenómenos que está relacionado também com a mudança climática, porque se eu não tenho solo, não consigo absorver também dióxido de carbono nos solos e, consequentemente, estou a agravar essa questão. Estou a agravar ainda mais o problema da alteração climática. Os solos têm um papel fundamental, crucial, e tem sido o parente pobre de todas as iniciativas e, no fundo, de todas as políticas. Basta dizer que a Diretiva Solo é a última a aparecer em termos da União Europeia e isso faz com que seja necessário que as pessoas percebam que solo é um recurso finito, portanto, acaba, que demora muitíssimo tempo a formar-se e que se destrói em pouco tempo. E por isso é importante preservá-lo. E é uma das formas de combatermos também a mudança climática, é precisamente conservando solo. Qual é o nosso problema? Temos solos pobres. E, portanto, precisamos de conservar os bons que temos, que têm sofrido imensas, eu diria, afrontas, atentados à sua existência e que depois podemos falar com mais pormenor.
Sim, agora numa segunda ronda, quero que nos dê indicações precisas, começando pelo Pedro, efetivamente, de como é que podemos, no fundo, mudar este paradigma, porque se nos recordarmos todos de 2017, passámos a ter uma consciência coletiva do efeito das alterações climáticas, por causa dos grandes incêndios que sentimos nesse ano, em 2 momentos, em junho e depois em outubro, mas efetivamente parece, Pedro, e é a percepção que eu tenho, é que o assunto ambiente tem vindo a perder algum gás, se me permite a expressão. Efetivamente, o que é que nós podemos fazer para alterarmos este nosso paradigma? Há uma estratégia nacional para combatermos este problema nas diversas frentes? Bom, isso é uma pergunta muito complexa e que me levaria a falar o programa inteiro, para ser muito sincero. O que eu acho... Não, por favor, nada disso. O que me parece é que nós temos de ter uma abordagem completamente diferente a este problema e tem que ver com olharmos o nosso desenvolvimento. Porque, de facto, nós, como a Rosa aí implicitamente referiu, por exemplo, nesta campanha eleitoral em que estamos a viver, as questões das alterações climáticas praticamente desapareceram da agenda mediática e temos que ser justos, os portugueses estão a enfrentar muitos problemas e quando em vários estudos, foram elencadas as grandes preocupações dos portugueses, as alterações climáticas em estudos prévios, há poucos anos atrás, apareciam como das grandes preocupações e elas desapareceram das 10 grandes preocupações. Pedro, grande parte dos debates abordou a questão das alterações climáticas. Continuam a surgir, mas no horizonte temporal mais longo, no horizonte próximo. Quer dizer que nós falamos muito, e estes debates tiveram uma grande preponderância em fatores económicos, em fatores como a habitação, como a questão da água, a questão, obviamente, que preocupa muitos portugueses, que tem a ver com a saúde, que é o mais importante, e nós estamos a esquecer que as alterações climáticas cerceiam o nosso desenvolvimento e a defesa das nossas populações em todas estas vertentes. E nós não queremos ver esse problema. Eu não estou a dizer que nós temos que observar as alterações climáticas como uma coisa dramática, catastrófica. Mas quando nós projetamos o nosso desenvolvimento e o nosso modelo de desenvolvimento, nós temos que introduzir, digamos, este forçamento climático, porque foi este forçamento climático que definiu os nossos ecossistemas e a nossa cultura, como disse a Helena. E nós queremos esquecer disso. Ou seja, o nosso futuro, daqui a 5 anos, 10 anos, 100 anos, depende da maneira como nós integrarmos no nosso desenvolvimento, a nossa estratégia de desenvolvimento multissetorial com a questão do forçamento climático, do ambiente em que vivemos. Enquanto nós dissociarmos estas duas coisas, estamos perdidos. Aí sim, temos António Guterres a falar do colapso climático, da catástrofe, da crise, o que quiserem. E isto é muito fácil de ilustrar. Reparem, quando nós falamos em saúde, falemos de uma das grandes preocupações dos portugueses, que é a saúde. Quando nós observamos os excessos de mortalidade associados ao calor em Portugal, eles estão rampantes em crescimento. Nós tínhamos cerca de menos de 1% digamos, ao clima presente, já até 2012, cerca de 0,81% de mortalidade atribuída, digamos, às ondas de calor, ao calor. Nós, até a 2050, podemos multiplicar, e não é no pior dos cenários, isso por 3 vezes. Se formos para o final de século, podemos multiplicar isso por 7 vezes. Ou seja, há um impacto direto na questão de saúde pública que tem sido completamente ignorada, a verdade é essa. E eu estou a falar de mortalidade. Nós depois estamos a falar de morbilidade. Estamos a falar do agravamento de doenças respiratórias, cardiovasculares, de golpes de calor, desidratação e falemos de economia. As perspectivas de produção, de produtividade, perdas de produtividade em países da bacia do Mediterrâneo são imensas. E isto tem a ver com a nossa economia e as pessoas não querem ver isto. Falemos de água. Bom, nós falamos do nosso desenvolvimento agrícola, muito bem, da nossa questão de abastecimento público, a questão como é que o nosso turismo, que já vale 20% do nosso PIB, como é que nós vamos responder aos conflitos de usos com um cenário de grande frequência, de aumento da frequência das secas e de escassez de água no sul de Portugal, mas não esqueçamos, e muitas vezes disse que no norte a água é muito abundante, mas nós também temos seca no norte de Portugal. Em 2022 tínhamos várias bacias
do norte de Portugal, do Minho, onde chove mais na Europa, em termos médios, em que tínhamos as albufeiras com 40%. E as pessoas esquecem-se disso. Em Portugal nós temos que nos habituar a ter uma visão, pelo menos de médio prazo. E as alterações climáticas estão todos os dias a dizer-nos isto. Rosa, para finalizar, a questão dos incêndios, que foi de facto, os incêndios florestais foram de facto, digamos, o grande botão de emergência relativamente à percepção das pessoas e dos médias relativamente às alterações climáticas. Até porque morreram mais de 100 pessoas. E é trágico que tenham que morrer pessoas para nós observarmos uma coisa que já sabíamos, que a comunidade científica já sabia, que os políticos já sabiam, que as pessoas que trabalham nesta área e que vivem nestas regiões florestais já sabem. O nosso risco de incêndio meteorológico é também ele galopante. Ou nós incidimos sobre os ecossistemas, ou mudamos a estrutura da floresta, temos verdadeiras campanhas de mudar o uso do fogo em Portugal, de valorização dos ecossistemas, da gestão dos biocombustíveis. Obviamente, se nós vamos quadriplicar o número de dias de risco extremo de incêndio meteorológico... Mas, Pedro, permita-me a interrupção. Não melhorou nada desde 2017, porque, se bem me recordo, houve um debate bastante alargado em relação à forma de como gerimos a floresta. Mudou. Nós, em Portugal, temos exemplos dos melhores em tudo. O problema é que eles são sempre exemplos piloto, são sempre exemplos e não passam disso. Nós depois também temos estratégias, e falou há pouco, a Rosa até perguntou-me se tínhamos uma estratégia. Nós temos uma estratégia de adaptação às alterações climáticas. Nós temos um roteiro nacional de adaptação às alterações climáticas que está quase a finalizar, que acho que vai ser... Temos aí um mas de certeza. Obviamente, nós sabemos qual é o mas da nossa sociedade em Portugal. É a capacidade de passar dos planos à implementação. Isso e muito mesmo. importante, deixa-me só acabar aqui, a monitorização, as metas parciais. Nós não podemos dizer assim, vamos ter política pública para resolver um problema em 2050 ou em 2100, sem observar e monitorizar de 5 anos quais é que são os efeitos dessas políticas transsetoriais. Se nós não fizermos isso, continuaremos aqui a falar... Helena Freitas, há pouco deixou aqui uma ideia importante, disse que havia uma necessidade de planear e investir de forma preventiva. Exatamente. E isto aplicado a Portugal parece-me um desafio colossal, Helena. Helena. Trazer só 2 ou 3 exemplos também, porque às vezes focamos as coisas muito plano. Quer dizer, nós estamos a falar de vida, às espécies. As espécies proporcionam-nos um conjunto muito vasto de bens e serviços sem os quais nós não vivemos. E nós, quando temos alterações climáticas, não temos só alterações de natureza física ou biofísica, nós temos alterações profundas na biologia das espécies, não somos só nós somos parte da natureza e a natureza é profundamente afetada quando nós temos alteração de cenários, porque as espécies que viveram, vamos lá ver, nós existimos há 200, 300 mil anos, nós temos espécies na Terra, as plantas apareceram, as árvores, há 400 milhões de anos, portanto temos espécies que tiveram um percurso evolutivo que se ajustou a determinados cenários climáticos. É importante eu dizer isto, porque nós estamos a afetar profundamente as espécies e isto tem implicações tremendas para o nosso futuro. E como estamos a falar aqui das próximas 5 décadas, eu tenho que dizer isto. Quando eu tenho uma alteração de um cenário climático, eu tenho, por exemplo, a alteração de uma rota migratória de uma ave que dispersa uma planta e sem esse agente dispersor, sem levar a semente, eu não tenho a regeneração da floresta. Quando eu altero um cenário climático e altero, por exemplo, a vida de um polinizador, eu deixo de ter polinizadores e os polinizadores representam 80% da nossa capacidade de produzir alimento. Portanto, nós estamos a interferir diretamente com a capacidade, de facto, de produzir e de termos, de facto, um futuro. Isto é uma coisa séria. Portanto, nós, de facto, temos que preparar a nossa economia para um mundo novo. E a questão climática é uma questão que nos orienta de base, mas nós temos que ter a inteligência e recorrer ao conhecimento, à convergência, de facto, da ciência, da inovação, da tecnologia, para nos ajudar a fazer este caminho. Mas este caminho implica que também temos que nós próprios, digamos, de uma vez por todas, assumir uma regeneração coletiva com um propósito transformador, que é absolutamente indispensável. Nós temos que o fazer. O mundo não pode continuar. Nós todos percebemos que isto não é possível. Porque quando nós temos clima, temos práticos, quando nós temos, vou já avançar para isso. Bons exemplos em Portugal, vou já dar em termos práticos, porque há só uma questão que tendemos a esquecer. Outra questão muito importante na questão climática é a questão das doenças. Todas as espécies estão muito mais suscetíveis à doença. E quanto maior, se para além da questão do clima, se eu deixo de ter água disponível no tempo que as espécies têm, etc., eu vou, e já estou a assistir, nós já estamos a ter reduções
muito significativas da produtividade, por exemplo, nos cereais, e outras espécies entrarão. Estamos a ter as oliveiras com doença, estamos a ter os sobreiros com doença. Isto não é por acaso, isto resulta de uma convergência. O que é que nós precisamos urgentemente? De política pública que seja sensata e que comece a estruturar de uma vez por todas. Por exemplo, nós temos que ter uma política da água, uma política pública da água, absolutamente autónoma e dirigida à construção do cenário. É verdade, nós não faz sentido nenhum o que fizemos há 10 ou 12 anos atrás, de ter, de facto, levado toda a política, abdicámos da gestão por bacia hidrográfica, num momento absolutamente crítico, abdicámos. Hoje em dia, se quisermos dados, enfim, começa a existir, mas não da forma que nós devíamos ter, de facto, uma política setorial pública da água, absolutamente autónoma e orientada já para a regeneração dos nossos rios. É isto, nós temos que fazer investimentos destes. É recuperar os bosques ripícolas, tornar os nossos rios mais saudáveis, porque eles estão a degradar-se todos os dias. Nós precisamos disto. É preciso olhar para, de facto, para essa situação dos rios no plano também da cooperação ibérica. Isto temos que enfrentar este problema, evidentemente que sim. E na política agrícola, igual. Na política agrícola não podemos olhar para o lado. Nós todos já percebemos que há culturas, não é? Que não são sustentáveis, não há possibilidade. Portanto, o rendimento dessas culturas é um rendimento insustentável. Não é, e para além de todo o processo à volta disso, precisamos também de uma política de facto. Portanto, todas as políticas setoriais que estão associadas ao território e que estão em mudança profunda precisam de um olhar crítico autónomo na perspectiva de planear e de prevenir. Portanto, não há outra forma. Portanto, nós temos que ajustar o quê? Onde temos culturas que são desajustadas, que não é possível, nós temos que colocar outras. Estava o Pedro a dizer, onde a nossa floresta está a ficar cheia de espécies exóticas, elas estão a ocupar toda a nossa floresta, e mesmo onde há intervenção que nós estamos a fazer, é remover biomassa. É claro que se tivermos biomassa a acumular, não é? Mas quando removemos biomassa, estamos a fazer uma coisa brutalmente impactante, que é, por exemplo, deixar de alimentar os nossos solos. Os nossos solos alimentam-se de matéria orgânica. É exatamente o que estava a dizer a Maria José. Se nós removemos a biomassa, muito bem, estamos a prevenir porque queremos continuar a construir ali, queremos continuar a ter este tipo de floresta. Teimosamente queremos este tipo de floresta. E vamos ter custos para isso. O primeiro custo é este, deixamos de ter sol com qualidade. Quer acrescentar alguma coisa, Maria José Rocha, antes de irmos novamente ao mar, até porque são áreas que se complementam muito bem. Eu acho que este assunto é muito prioritário, que é a questão da saúde dos solos. E nós temos que pensar, e mesmo a própria agricultura tem que ser uma agricultura regenerativa. Tem que ser uma agricultura que toma em atenção que um dos fatores fundamentais é o aumento de matéria orgânica dos solos. Mas não é isso que está a acontecer, pois não? Não é isso que está a acontecer em grande parte do território, mas aquilo que nós temos que pensar, e vamos ser claros, é que nestes cenários nós temos que ter uma visão estratégica. E temos que pensar que o território tem características diferentes de norte a sul. E que aquilo que nós precisamos é ter uma zonagem. Nós precisamos saber o que é que se pode fazer em cada área do país, consoante estes cenários, para podermos ter uma percepção. Isso ainda não está feito? Permita-me a pergunta. Os diagnósticos estão feitos. Aquilo que não está feito e aquilo que é importante, as políticas setoriais existem, mas há um momento em que nós temos que pensar o território e sobrepor aquilo que nós queremos ver efetivamente feito. E essa questão da agricultura e o desenvolvimento agrícola, e nós queremos o desenvolvimento agrícola do país, agora, tem que ser pensado de maneira a que a agricultura seja um fator de desenvolvimento, mas também seja um fator em que se produza mais com menos, tendo em atenção as questões ambientais, sobretudo a questão da água e sobretudo a questão dos solos e da biodiversidade. Aí a questão económica do setor tem sido o maior entrave? A questão económica é o fator que modela as paisagens, não é? O mercado modela as paisagens. Aquilo que nós vemos nas paisagens é um pouco a função daquilo que o mercado de antemão impõe ou expressa. Mas nós temos que pensar de uma forma diferente. A questão da segurança alimentar que falámos há pouco, que é um fator importante. A questão de nós fazermos uma agricultura
que tenha, sobretudo, 3 elementos base. A questão da conservação de solos, conservação da água e a conservação da biodiversidade. E a biodiversidade é salvaguardar as nossas espécies também. Portanto, culturas que nós temos e precisamos preservar. A maior parte dos nossos agricultores estão preparados e querem isto. É isso mesmo. Não é? Portanto, vamos Obrigada lá ver. por esse acrescento, É muito importante dizer. Notícia, Helena. Não. Eles querem isso e a agenda europeia, se nós conseguimos segurá-la, vai nesse sentido, porque há sempre depois uma oposição, infelizmente, que vamos assistindo, evidentemente que sim, mas isto é sempre assim, também na política energética, em todas, mas a verdade é que nós estamos cada vez mais a convergir e cada vez mais temos a agricultura connosco. E isso é muito importante dizer. Sim, sem dúvida. Além disso, há muitíssimos bons exemplos daquilo que é uma agricultura que tem todos estes princípios e que salvaguarda os recursos naturais, que é isso que nós pretendemos. Portanto, isso é uma realidade. Mas deixe-me só acrescentar um pormenor. É que esta questão das alterações climáticas não é só uma questão de mundo rural, é também uma questão de cidades. E nós temos muito focado nestas questões, como estamos a fazer aqui, mas as cidades têm que ser repensadas. As cidades têm que ser cidades que produzem água, são cidades esponja, e aquilo que eu gostava um dia de ver neste país era que se pensasse no território como território em que há territórios esponja, que são as florestas, que é uma agricultura bem feita, para poder ter água e para poder ter biodiversidade e pessoas no território. Saúde. Vamos pensar, e saúde. Vamos pensar que tudo isto que nós estamos a discutir implica pessoas no território. Eu preciso ter coesão territorial. Eu não posso estar a dar água ou pensar na água para o Algarve e ter água na área de Beja, e entre Beja e o Algarve tenho toda uma área que é Serra de Serpa e Mértola, Casto Verde, que não tem acesso à água. Portanto, nós temos que pensar no território. E esse é um dos fatores fundamentais e tem que ser o futuro. Falemos novamente do mar, Celso, porque deixou-nos aqui um retrato que nós todos sabemos, na verdade, que pode ser dramático daqui a alguns anos, mas eu queria que nos deixasse também algumas medidas, no fundo, para mitigar algumas destas situações que nos referiu, nomeadamente em relação ao desaparecimento de algumas praias e da erosão dos solos. Sim, e efetivamente, pegando nas palavras do Pedro Matos Soares, o que nós temos que fazer é implementar estratégias de adaptação, implementar medidas de adaptação. Basicamente, temos medidas que estão padronizadas. Nós temos que recuar algumas áreas do litoral, áreas mais vulneráveis, e já há bons exemplos em Portugal desse recuo planeado, e vai ser cada vez... Por exemplo, só para os nossos telespectadores terem noção de que é que São Bartolomeu do Mar, que foram demolidas uma série de construções e que foram recuadas. Temos um exemplo excelente, feito em 2015, promovido pela Câmara de Ovar, em que foram construídas 30 casas afastadas do litoral, foi demolido um bairro de pescadores e foram relocalizadas 100 famílias. E temos também a demolição de construções ilegais na Praia da Floseta, na altura promovida pelo Ministério do Ambiente, pela Polis, em que foram demolidas próximo de 80 casas ilegais, mas depois de ter acontecido a tal tempestade. Ou seja, aqui estamos a falar dos tais mecanismos, como se falava há pouco dos incêndios, dos mecanismos catalisadores. Essa será uma das medidas. Outra medida será a acomodação, ou seja, nas áreas que são protegidas por obras de engenharia costeira, podemos ter que acomodar e levar a sua cota, o topo destas estruturas, para ficarmos, no fundo, um pouco mais protegidos dos fenómenos de galgamento e inundação. E, na proteção, temos essencialmente duas medidas. A alimentação de praias, ou seja, atuar ao nível das causas, como eu referi, que é uma estratégia que nós já tem vindo a ser consagrada em Portugal desde os anos 50. Nós já fizemos mais de 200 intervenções destas, muitas até feitas pelos portos, que utilizam os seus vestimentos dragados de boa qualidade e os repõem no litoral, o que é um excelente exemplo, e continuar esta política. E a alimentação tem uma vantagem. E pegando também naquilo que o Pedro disse há pouco, vai-nos permitir ganhar aqui algum tempo, vai-nos permitir dar um tempo para nos adaptarmos e implementarmos outras medidas mais complexas. Vai-nos permitir, acima de tudo, repor parcialmente o déficit sedimentário. E nós temos bons exemplos já em Portugal. Temos alguns troços costeiros em que temos evidências científicas e pegando também naquilo que o Pedro disse, na monitorização costeira que fazemos, em que conseguimos atenuar significativamente a erosão. O troço, por exemplo, entre a Barra de Aveiro e a Praia de Mira Norte, Costa Nova,
tinha taxas de erosão brutais da ordem dos 4, 5 metros. Desde 2010 e mesmo antes foram colocados próximo de 8 milhões de metros cúbicos de cimento nesse sistema e nós conseguimos reduzir a erosão em 50%. Portanto, temos que continuar efetivamente essa política, temos sedimentos até ao fim do século garantidamente para continuar este trabalho. Agora temos que continuar a investir no conhecimento, na monitorização e bons exemplos como este debate, disseminar também esta informação e este conhecimento, porque quanto melhor, da melhor forma que nós passarmos esta informação à comunidade em geral e à sociedade, vai permitir também que ela esteja mais capacitada e que entenda melhor efetivamente que se trata de um problema grave, que temos impactos nos mais diversos setores, como aqui foi referido, e a faixa costeira não foge a esse exemplo. Todos temos de ser um bocadinho até mais responsáveis e exigentes. Exatamente. Isso mesmo. Chegámos ao fim, infelizmente, do nosso debate. Foi muito rápido. Foi. É um tema sempre complexo, mas foi um gosto ouvir-vos. Rosa, posso só acrescentar só Acho que 20 temos 30 segundos, sim. Eu queria acrescentar aqui uma questão relativamente ao que o Celso disse. Nós precisamos ter transparência nestes custos. Nós precisamos dizer às pessoas que manter uma praia custa tanto e quais é que são os benefícios para a sociedade, com total transparência. Para as pessoas perceberem, quando enfrentamos estes problemas, lhes damos custos e que fazemos opções que têm a ver com os interesses das pessoas. E com o bem comum. Isto Exatamente, é uma agenda do bem comum. o bem-estar das pessoas. Exatamente. É bem comum. É assim. Muito obrigada aos 4. Foi um gosto. Até uma próxima Muito obrigado. oportunidade. Muito Assim obrigada. fechamos Muito obrigado. esta emissão especial. Já a seguir fico com Ana Patrícia Carvalho e a edição da noite. Da nossa parte é tudo. Boa noite. Até amanhã.